Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula de matemática da apostila número 1. Então, abre a sua apostila na unidade 4. Nós vamos começar na página 66. O conteúdo de hoje é perímetro e área. Vamos lá? Então, para nós entendermos um pouquinho sobre perímetro e área, nós precisamos ter algumas situações para vocês compreenderem melhor. Então, o que é perímetro? Num primeiro momento, observa essa situação, ó. O senhor José é o zelador de uma escola. Ele está pintando a quadra da escola em que ele trabalha. O senhor José já pintou uma borda de vermelho na quadra e com 16 centímetros de largura e 28 centímetros de comprimento. Então, eu quero que vocês observem a borda vermelha na quadra que ele pintou, né? Então, está dizendo assim, ó, que ele tem 16 centímetros de largura por 28 centímetros de comprimento, tá? Analisem essa situação. Só para constar, o que é um zelador? É um funcionário responsável por manter a conservação de algum lugar e ele geralmente trabalha na área da limpeza e da manutenção. Tá vendo ali o seu José? Então, vamos continuar, ó. A borda vermelha pintada representa o contorno da quadra. Quantos metros tem esse contorno? Então, nós temos ali dois lados, certo? Nós precisamos saber quantos metros tem a quadra toda. Vamos continuar a apostila, ó. Para a gente responder essa pergunta, nós devemos adicionar as medidas de todos os lados. Como é um retângulo, né? Ele tem, então, do outro lado a mesma medida, né? E do outro lado a mesma medida, tanto na largura quanto no comprimento. Então, ficaria assim. Contorno, 28 mais 16 mais 16. Então, o contorno total da quadra é de 88 metros. Quando a gente descobre, né, o contorno, encontramos o que então da quadra? O seu perímetro. Isso mesmo. O que é perímetro, quarto ano? É a medida do comprimento do contorno de uma figura, ou seja, a soma de todos os seus lados. Isso então que é perímetro. Toma nota aí. Situação número 2. Em uma atividade na escola, a Priscila recebeu 12 palitos e montou várias formas geométricas. Veja algumas formas geométricas montadas por Priscila utilizando 12 palitos. Então, olha as formas que a Priscila conseguiu fazer com esses 12 palitos. Calcule o perímetro de cada forma geométrica montada por Priscila. Essa é fácil, né, pessoal? Se eu disse que ela tem 12 palitos, o perímetro de cada forma é 12 palitos nessa situação. Por que eu não falei que o perímetro é o contorno? Então, significa que nesse caso são 12 palitos. Que relação podemos fazer entre o perímetro e a forma das figuras geométricas? Então, nós podemos perceber que, independente da figura geométrica, o perímetro dessas figuras aí, por elas serem do mesmo tamanho, é igual, ok? Mesmo que elas tenham formatos diferentes, elas possuem o mesmo perímetro. Então, vai fazendo as anotações aí na sua apostila. Continuando, agora eu quero que vocês observem as regiões planas a seguir. Você se lembra o que é região plana? Região plana é quando eu abro a figura geométrica, não é? Então, analise essas 4 figuras. A letra a letra B, a letra C e a letra D. Olha só, qual é o perímetro de cada região? Então, você precisaria apenas contar os lados de cada região. Ficou assim, ó, letra A, 12, letra B, 12, letra C, 10, letra D, 14. Muito bem. Qual região tem o maior perímetro? Então, é a letra D, né? Porque ela tem a maior quantidade de lados, de partes. E a que tem menor?
A letra C, porque ela tem 10. Quais regiões têm os perímetros iguais? Letra A e a letra B. Continuando. Agora a gente vai entender um pouquinho o que é área. Está lá na página 67 da sua apostila e diz assim, ó. Ao analisar uma figura geométrica plana, além das medidas do contorno, que nós já entendemos que é o perímetro, podemos analisar a região inteira. Por quê? Porque a área é a medida da superfície de uma figura plana em certa unidade. Vamos entender isso. Situação número 1. A família de Bianca vai se mudar para um apartamento novo. Veja a planta da nova residência. Vou mostrar para vocês. Então, essa residência que a Bianca vai morar tem assim, o quarto 2, o quarto 1, tá vendo que o quarto 2 é um pouquinho maior, a cozinha, o banheiro e a sala. Então, ó, analisa ali embaixo comigo. Se usarmos o quadrado como unidade de medida, certo? Teremos os quadradinhos, ok? Cada quadradinho daquele ali vai ser a unidade de medida que a gente vai estar trabalhando, certo? É a forma como nós vamos analisar essa planta. Então, a área da sala tem 11 daqueles quadradinhos. A área da cozinha tem 10. A área do quarto 1 tem 24. A área do banheiro tem 16. E a área do quarto 2 tem 36, tá? Situação número 2. Ao representar a praça do bairro onde Ana mora, ela desenhou a seguinte figura. Então, olha ali uma outra situação, certo? Vou voltar um pouquinho nessa daqui só para pincelar novamente, pessoal. Então, aqui nós usamos o quadradinho como a área total dessa planta. Só para ficar bem claro para vocês como que a gente fez isso aqui. Compreenderam? A quantidade de quadradinhos é a quantidade total da área. Continuando. Situação número 2. Ao representar a praça do bairro onde Ana mora, ela desenhou a seguinte figura. Então, ela foi representar a praça onde ela mora e ela fez mais ou menos como seria a planta daquela praça. Para analisar a figura considerando aquele quadradinho como a unidade, temos que ter cuidado, pois há parte da imagem que não forma o quadrado todo e precisamos fazer uma composição das partes triangulares. Então, se você olhar aí na sua apostila essa praça da Ana, que está na página 68, você vai perceber que nem toda a figura tem quadradinhos totais. Por quê? Porque tem umas que tem só a metade do quadradinho, né? Note que dois triângulos formam um quadrado. Então, vamos analisar. Se tem algumas partes ali que está faltando, então, se nós cortarmos o quadradinho pela metade, vai sobrar um meio triângulo, certo? É como se o quadradinho fosse dois triângulos juntos. Assim, na área da figura apresentada onde a Ana mora, tem 20 quadradinhos. Por quê, pessoal? Porque está contando essas partes como triângulo. Olha só, qual seria a área dessa figura se a gente considerasse em triângulos? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse desenho e você, aonde tiver triângulo, você vai deixar, já está por triângulo. Se aonde está quadradinho, você vai cortar no meio como se fosse um triângulo. E a hora que você cortar, você vai considerar a área em triângulos. Porque nesse caso aqui a gente não pode contar só quadradinho, porque tem umas partes que não estão completas. Então, ao você fazer isso, você vai encontrar 40 triângulos, que seria a área total dessa praça. Certo, quarto ano? Continuando. Jogo rápido. Agora eu quero que vocês analisem essas três figurinhas. Ó, o Juliano fez alguns desenhos em uma folha com uma malha triangular. Veja. Então, vamos continuar analisando em triângulos. Porque você percebe que se você traçar, fechar, né, os desenhos ali, você vai conseguir encontrar triângulos. É isso que a gente vai fazer. Se a gente considerar um triângulo como uma unidade de área, a gente vai conseguir encontrar essas respostas aqui, ó. Na letra A,
Eu quero que você faça isso comigo. Vai fechando toda a figura e fazendo os triângulos para encontrar a área total em triângulos, certo? Dá um tempinho aí, pausa o vídeo, faça isso para você entender essa resposta, tá? Então vai ficar assim, ó, letra A, 12 triângulos, letra B, 6 e letra C, 6 triângulos, certo? O que podemos notar sobre as áreas da figura B e C? São iguais. Por quê, pessoal? Porque tem a mesma quantidade de triângulos. Nós não estamos falando da figura. Estamos falando que são iguais na área, tá? Número 2. Se cada lado do triângulo da malha representar 1 centímetro, supondo que cada lado desses triângulos tem 1 centímetro, qual o perímetro de cada figura? Porque lembra que eu falei que perímetro é o contorno? Então, se vocês contornarem e contarem cada contorno, vai dar assim, ó, 12 centímetros a letra A, 8 centímetros a letra B e 8 centímetros a letra C. Muito bem. Continuando então. Agora nós estamos nas atividades que vocês vão realizar para casa. Então vai ser a partir da página 72, porque a 70 e 71 nós já fizemos. Então você vai fazer a 72, 73, 74, 75 é só um desafio e a 76, tá? Então analise isso e lembre-se do que é perímetro e do que é a área para conseguir realizar essas atividades. Ó, anote o tamanho de cada traço. Então você vai observar a figura que está lá na página 71, tá? O comecinho está na 71 e vai anotar o tamanho em centímetros de cada figura. Na B, qual traço representa a maior medida? Na C, a menor. Você só vai comparar e ver qual é o maior e qual é o menor. E na letra D, quantos milímetros o traço rosa é maior que o traço verde? Você se lembra o que é milímetro? Milímetro é aquele que está dentro dos centímetros, ok? Número 7. Meça com uma régua os lados das figuras e calcule o perímetro. Professora, como que eu vou calcular mesmo o perímetro? Eu vou somar os lados da figura para ter o total. A, B e C. E a letra D. Número 8. O Felipe ouviu uma história fantástica sobre um grande castelo onde existia um dragão como guardião. Felipe ficou tão entusiasmado que fez uma figura para representar o castelo. Verifique a área da figura representada por Felipe, considerando a unidade da área solicitada em cada item. Perceba então, aqui, pessoal, para vocês somarem a área, vocês vão ter que considerar na letra A em quadradinho, tá? E na letra B em triângulo. Você se lembra que eu disse que o triângulo é a metade do quadradinho? Então você pode ir desenhando na figura para encontrar a área total, ok? Não rabisca a sua apostila, tá? Faça o uso dela, vai desenhando, vai contando, vai marcando para você não se perder. Faz um pontinho naquele que você já colocou, tá? Letra C. O que podemos dizer sobre a área da figura ao usar o triângulo e o quadradinho? Então você vai entender depois de você contar as duas e vai justificar a sua resposta. A número 9, vocês vão fazer o desenho, está utilizando a malha triangular que está lá no material de apoio, tá? E, ó, vocês vão fazer um desenho com pelo menos duas figuras diferentes e áreas iguais. E depois vocês vão colar esse exercício no caderno, beleza? É para fazer mais. Número 10. Sobre as unidades de medida de comprimento, responda. Qual é a unidade fundamental de medida de comprimento? Qual? Aquela que a gente mais usa. Qual múltiplo do metro é mais utilizado? Faça uma pesquisa aí. Mas você vai saber de cabeça aquele que a gente usa mais, tá? C. Quais submúltiplos do metro são mais utilizados? Lembra da tabelinha que eu disse que era bem importante? Volta naquela tabelinha, também está na apostila de vocês, e veja quais a gente usa mais, tá? Número 11. A Rosângela andou por 2 horas. Na primeira hora, ela andou 5 km. Na segunda hora, ela andou 3.400 metros. Professor, e agora? Você vai ter que transformar, ok?
você vai pegar os quilômetros. Lembra que eu falei aquela regrinha de dividir e de multiplicar? Volta lá na sua tabela, no slide que eu fiz da aula anterior e transforma tudo em metro para você colocar a quantidade que ela andou ao todo. B. Como essa medida pode ser representada em quilômetros, aí você vai transformar em quilômetros e vai colocar, tá? Os metros. 12. Complete os espaços utilizando a unidade de medida correta. Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. 100 centímetros é igual a 1, o quê? Volta da tabela. 1 metro é igual a 1000. E 10 centímetros é igual a 100. Se você olhar na tabela, vai conseguir preencher rapidinho, tá? Número 13. Dê a área e o perímetro de cada figura, considerando o quadrado como unidade de área e o lado do quadrado com 1 centímetro para calcular o perímetro. Então, você vai considerar quadrado para área e 1 centímetro para perímetro. A área, então, você vai contar a quantidade de quadradinhos e a cada um ladinho você vai considerar 1 centímetro para somar o total do perímetro, da área total, tá? Então, vai marcar ali área e perímetro de cada figura, tá? A número 14 é um barquinho desenhado também no material de apoio. Faça um desenho que tenha a mesma área utilizando uma folha quadriculada da mesma página. Então, você vai pegar o barquinho, vai pegar a folha quadriculada e vai fazer um desenho que tenha a mesma área que ele. Essa você também pode colar no seu caderno, tá? Depois tem um desafio para vocês, ó. Para ser considerado oficial, um campo de futebol precisa ter um comprimento máximo de 120 metros e no mínimo 90 metros de largura e no máximo 90 metros e no mínimo 45 metros. Vou repetir, ó. Para ser considerado oficial, um campo de futebol precisa ter de comprimento no máximo 120 e no mínimo 90 metros de comprimento e de largura no máximo 90 e no mínimo 45. Se determinado campo de futebol tiver as dimensões máximas oficiais, não lembra das duas maiores. Uma pessoa que der 2 voltas completas nesse campo terá andado mais de 1 quilômetro ou menos. Então, você vai precisar considerar a área total 2 vezes, ver se é maior que 1 quilômetro ou menor para responder a sua pergunta, tá? Pessoal, a última nesse lembrando, você vai revisar todos os conteúdos e escrever as palavras que significam ali em cada frase, ok? Temos ali sobre maior, sobre menor, os elementos do poliedro, tudo aquilo que foi estudado na unidade. A adição, subtração, metro, unidade de medida, enfim. Isso aqui é um apanhado geral, ok? Então, você vai precisar analisar cada situação e responder as perguntas. Certinho? Essa daqui é bem tranquila, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar que eu estou à disposição de vocês. E na próxima aula eu já vou trazer a correção. Certinho? Quarto ano, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre perímetro e área. Perímetro, soma de todos os lados. Área, a quantidade de dentro, tá? E qualquer dúvida me chama. Beijão, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.